Desenvolvimento. A palavra vem de desenvolver, que descreve um ato de desenrolar, permitir a saída ou aparecimento de algo que estava tolhido, que se forma pelo prefixo des, de oposição, mais envolver. E esta, por sua vez, veio do latim volvere, rolar, fazer girar. E é uma região onde já houve muito carneiro lanado, eu conversei com muita gente, eu conversei com veterinário. Aqui conversei com gente que mexe mesmo com o clima, que entende. Assim, não há impedimento geográfico para que haja carneirinhos aqui na região e já houve muito, né? Então o propósito do projeto Avelã era resgatar esse interesse e esse encantamento por esse trabalho. Quando eu faço demonstrações, é muito curioso ver o quanto as pessoas se encantam de ver uma roca funcionando, de ver alguém tricotando, de ver alguém crochetando. No fundo, o ser humano se encanta pelos processos. A minha mãe já começou bem nova, na faixa dos 17, 18 anos dela, ela já trabalhava, que é uma origem que veio de família. E como as coisas naquela época eram bem primitivas mesmo, elas eram dedicadas a esse trabalho. Elas cortavam a lã do carneiro e vinha todo o preparo, né? Que tinha a lavagem, depois vinha a preparação da lã, que era para poder preparar o fio para até chegar ao ponto da tecelagem. E ela também aprendeu com a mãe dela a fazer as tinturas. Como não tinha acesso, era muito difícil o acesso a comércio, elas faziam as tintas em casa. Ela preparava desde a época lá que tem, ainda existe alguns lugares que fazem isso, que tem a carda, que eu acho que você conhece, e depois ia para... Nós chamávamos de roda, mas o nome é roca, né? As fiandeiras. Ela preparava tudo direitinho, depois ia para o processo de tintura. As coisas mudaram muito, então ainda temos aqui na região, tem duas senhoras amigas minhas aqui, que tem o tiar montado, mas uma senhora, ela só trabalha com tapete, ela não trabalha mais com essas colchas de lã que nós chamávamos, que acabou que ficando pequeno, porque as camas agora são camas grandes, mas na minha época só existia essas cobertas de lã que nós tínhamos. A gente não tinha acesso a cobertores, eu acho que nem existia ainda, que, como diz, eu não sou tão velha, mas ainda peguei essa fase. Minhas irmãs trabalharam, porque minhas irmãs hoje moram fora, mas ainda foi assim, é uma coisa que a minha mãe trabalhava com isso a fim de custeio mesmo dos filhos, que nós éramos em 9 irmãos, ela costurava também, chegou a tecer uma lã uma vez, bem fininha, fez um paletó para o meu pai com essa lã. Também, a gente faz o processo de fiação, desde do beneficiamento de lavar essa fibra, né, porque ela chega bem rústica, suja, cheia de matéria orgânica e tal, então a gente tem que lavar toda essa lã com 3 processos, né? Basicamente o primeiro processo é deixar de molho, depois a segunda água com sabão neutro e depois só água. Põe para secar isso tudo. E aí entra no processo de ter que abrir, ter que cardar, para depois fazer o fio, né? Então é um fio mais rústico, porque a lã daqui da região, o pessoal cria esses animais basicamente para cortar pasto, para turismo rural, então é uma lã mais grossa, né? Mais rústica. Então a gente foi entender esse mundo das ovelhas e descobriu que existem mais de 900 raças, né? E isso tudo interfere, né, na qualidade da fibra. Se é uma fibra mais fina, mais delicada, então ela é mais macia. Só que isso a gente não tem aqui na cidade, né? Então a gente adquire uma melhor lã do Rio Grande do Sul para conseguir desenvolver esses trabalhos, essas peças que sejam peças de vestuário, que a gente tem, são poucas, né? Mas a gente tem algumas peças de vestuário aqui também.
Então, a gente trabalha pensando em microns, porque o negócio realmente é muito, muito, muito fininho. Então, a gente tem, por exemplo, a merino, que é considerada a melhor raça. Aqui no Brasil, a gente só tem merino, que eu saiba, no Rio Grande do Sul. É uma lã que você pode trabalhar e fazer cachecol e usar no seu pescoço, porque ela é fina o suficiente para isso, tá? Isso teria que ser mostrado aí de mais pertinho, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma lã merino fiada e tenho aqui uma lã local fiada. A gente vê que é uma fibra bastante rústica. Essa lã aqui do local, coisa de 50, 60, 80 anos atrás, as pessoas teciam cobertas com essa lã, faziam tingimento vegetal com frutas, folhas, ervas do local também. E eu tenho uma coberta dessa aí, acho que eu já te mostrei. Então ela era aproveitada dessa forma. Não era um tipo de coberta, por exemplo, que você pudesse se enroscar nela. É um tipo de coberta para você usar por cima de outras coisas, por cima de outra colchinha, tá? Essas mantas eram muito usadas também para montaria. E essa lã aqui, sem a fiação, ela também era usada para rechear cobertas feitas de tecido. Uma espécie de patchwork mais utilitário daquela época, que hoje em dia a gente faz patchwork e a gente recheia com manta acrílica comprada na loja, né? E na época elas faziam essas cobertas recheadas com essa lã somente penteada, tá? E ficava uma coisa muito quente, muito quente. E aprendi com essas coisas, né? Porque toda a vida que eu lembro, minha mãe tinha o charbra, que ela fazia mais a roda, o cardápio, fiar, e a minha outra irmã que tecia. Mas tinha o char, então eu ajudava eles e não ajudar, foi aprendendo a fazer. Campos do Jordão se desenvolveu, né, muito na questão das malharias, né? Passou por um certo período usando as fibras naturais, né? E como eu acho que o Brasil inteiro, né, entrou nessa onda dos sintéticos. Então hoje pouco se acha coisas de lã mista, né, nas malharias tradicionais. O que eu sei, né, que é meu pai que conta e tal, que ele com as irmãs dele tinham, né, criavam os carneirinhos, né, e era meio que familiar, assim, as irmãs fiavam, ele tecia, ele fazia tear de cobertor, e eles não tingiam com natural, não. Aí, assim, eles usavam mais a lã crua mesmo, né? E assim, eu não tenho muito, como é que fala? Eu não sei muita história, a história assim é meio por alto, mas eu sei que é isso. Então isso eu acho muito legal, porque é um resgate para mim, né? De estar trabalhando com uma coisa que o meu avô trabalhava, e ele fazia mesmo, tecia mesmo os cobertores e tal. Inclusive até ele que ensinou meu pai a fazer macramê. E aí meu pai me ensinou. Isso é legal, né? Mariana, era um trabalho assim que eu sinto sim. Porque, por exemplo, hoje, se eu tivesse o tiar, eu não ia trabalhar com mantas cobertas, eu iria trabalhar com tapetes, porque tem assim muitos materiais. Hoje tem umas coisas muito bonitas para a gente poder diversificar mais o trabalho, né? E a gente era assim, esse trabalho feito em família, eu sinto falta porque, por exemplo, na minha família distanciou os irmãos, né? Mudaram, assim, ficaram longe. A gente, naquela época não, naquela época a gente era mais unido. Eles vêm, lógico que eles vêm. E agora também, ultimamente, por causa da pandemia, ficou mais complicado, mas eu tenho uma irmã que ela já é falecida, ela fazia umas coisas lindas, ela fazia raiolo, fazia bordados, ponto cruz, vários tipos de bordado, então eu sempre brincava com ela que eu gostaria muito de morar perto dela. E essa coisa faz falta, porque teve, só que também é uma coisa que houve essa evolução e as coisas vão mudando.
Eu falo que naquela época, assim, a gente procurava ficar mais por perto e aí as pessoas vão saindo em busca de trabalho e é isso aí, né? Que as coisas mudaram. Quando eu falo uma fibra não processada, quando eu vou na roça pegar um velo de carneiro, vem aquela maçaroca cheia de matéria vegetal, sujeirinha, um carrapatinho ocasionalmente, e aquilo precisa ser lavado e precisa ser penteado com a carda. Existem cardas elétricas com rolo grandão que fazem uma quantidade maior, eu vou na manual mesmo. E a gente precisa pentear aquela lã. Quando a gente faz esse processamento, o propósito é que a gente tenha um agrupado de fibras organizadas paralelamente. Essa fibra aqui, ela já está processada, é merino, veio do Rio Grande do Sul, ela está penteadinha. Então os fios estão todos aqui na mesma direção, tá? Se eu puxar essa fibra, ela vai partir, porque o fio da lã de carneiro não é comprido como o nosso cabelo, alguns mais que outros, né? São fibras que variam de comprimento, tá? E isso aí também dá uma amostra do tipo de qualidade do carneiro. Não existe lã ruim, existem lãs para propósitos diferentes. Quando você quer um fio sedoso, lustroso, um fio apropriado, por exemplo, para fazer um cachecol, um suéter, você precisa de uma lã que originalmente tenha vindo de um carneirinho que tenha fibras um pouco mais compridas, tá? Mesmo assim, vamos dizer que o limite seria mais ou menos aqui assim. Tá? Então, o que acontece? Essas fibras estão todas penteadas aqui, mas elas não são contínuas. Se eu puxar, elas vão se separar. Tá? Quando eu quero produzir um fio para tricô, para crochê, para tear, eu preciso fazer algum processo para que essa separação não aconteça. E isso aí é a torção. Se eu torcer esse punhadinho de fibras penteadas, ela não separa mais, ela ganha força. Então, fiar é isso, tá? A gente pode fazer isso com punhados mais espessos de lã, com punhadinhos muito desfiadinhos que vão render um fiozinho bem fininho, como esse que tá aqui na roca, tá? Então, a roca serve para isso, para colocar a torção no fio. Quando eu ensino as pessoas a fiar, eu não ensino diretamente na roca. Primeiro, eu ensino no fuso. Não vai furar o dedo, não se preocupe, todo mundo associa a palavra fuso com aquele, sei lá o que furou o dedo da Bela Adormecida. Na verdade, o fuso das rocas antigas era um espeto de madeira. Todo mundo pensa em agulha, em algo de metal, né? Mas o fuso original era um espeto de madeira e ele não era usado para fiar, ele era usado para desfiar a lã. O fuso ficava aqui. Essa roca é moderna, tá? É um modelo de roca. A roca da Bela Adormecida é um modelo de roca chamada roca saxã. E ela tinha esse fuso apontando para cima, um punhado de lã ficava ali do lado e a pessoa ia puxando e aquela lã já ia saindo separadinha para entrar na bobina e formar o fio, tá? A lã era lavada direitinho, depois ia pro processo da carda, o processo da fiação, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Depois que tirávamos do carretel, a gente fazia miadas para ir pro tingimento aí. Nós pegava dos outros para fazer, fazia a lã para nós para limpar a lã e preparar para fazer, né? E teve uns tempos que nós criou uns 2 carneirinhos aí também, foi pertinho os carneiros, mas pegava dos outros. Eles traziam gente de fora, vinha gente lá dos tocos, tudo vinha e trazia verde para nós trabalhar, o serviço para nós. Eles traziam a lã? Trazia a lã bruta. Do jeito que eles cortavam lá, eles traziam e aí nós tínhamos que lavar, tinha que escolher aquela lã, cardar, para afiar, para fazer coisa, né? E tudo, então dava bem serviço com os casos. O tiara é uma peça de madeira e ele tem, né, as peças montadinhas, tem o pente, que é onde a gente puxa para ficar firminha a lã ou a tira.
E tem uma outra peça que só tinha umas 2 pessoas aqui no Pantano que sabia fazer, que é por onde passa o fio. E o manuseio do tiara é feito pelos pés. Ele tem umas tábuas que a gente fazia com desenho, né? Tinha eu sabia fazer, montar, né, no liço. O liço é uma coisa que tem só vendo mesmo, mas você vai ver lá na casa da minha amiga como que é, para você entender que conforme a gente pisa, ele vai descendo ou subindo aquela peça para a lã. Aliás, o fio, por onde a lã está sendo passada, que vai sendo cruzada no meio daqueles fios. O que é de lá, com aquele outro fio, aí eu passo na caneleira. Aí a gente põe aqui e o fio é passado aqui, enrola naquele pau lá, e passa aqui nessa peça, depois passa nessa outra, e depois a gente pisa ali naquelas teclas ali, o liço trabalha, aí a gente vai jogando a lançadeira com o material aqui. Aqueles desenhos, o clássico Berta que fazia o desenho, nós temos no papel, um papelzinho assim, é tudo marcadinho. Depois aí vai olhando o papel e fazendo aqui nessa peça que está aqui. Nossa. Tem que saber fazer ali para depois ela fazer no tecido, depois pisa lá, conforme o desenho que a senhora põe aqui, e conforme o jeito que a senhora pisa lá, para fazer o desenho. Entendi. E o repasso que nós falávamos coisa, então, é olhado no papel, não tem os papelzinhos assim, tudo marcadinho, os dadinhos certinho, coisa para, dependendo da coisa, depois a gente põe aqui. Tem que passar tudo aqui nessas casinhas aqui. Casinha tudo já tem o jeito de passar, tá tudo estragado. Aí vai passando aqui, ó, conforme tá lá no papel, a gente vai passando aqui o fio, depois passa nessa outra peça da frente e foi para pisar lá para tecer, fazer os repassos. Então, Mariana, esse processo veio passando de geração para geração. Eu não sei falar para você como que foi descoberto que o anil vinha dessa planta, que é a cor azul, azul marinho, e a laranjinha do campo amarelo. Eu não sei explicar para vocês. Isso aí veio da minha mãe, da mãe dela, né? E as tias que também trabalhavam com isso. Então aqui eu faço o meu jardinzinho de tintória, sabe? Aqui na minha estufinha também ali, tem o índigo japonês, tem o crajiru. E aqui a gente vai indo, né? Eu vou colhendo as minhas cores. Essa aqui que é a planta que tem o pigmento índigo. Essa aqui é o índigo brasileiro que a gente chama. É a anileira, né? O nome vulgar é anileira, o nome científico é a Indigofera sulfruticosa. E aí daqui, né, aí tem várias formas de você conseguir fazer esse pigmento, né? A mais popular assim é o pó, né? Você transformar isso em pó, você fermenta as folhas e tem todo um processo e transforma ele em pó. E do pó você faz a tina do índigo. Mas tem muita gente também, antigamente eles faziam muito com a folha fresca também, que eu ainda não sei como faz. E tem também como fazer com a folha seca. Você pega a folha, seca e faz uma tina com ela seca, sabe? Que é um processo mais lento, mais meio dificilzinho, assim. Eu tentei fazer, não consegui muito ainda não, mas não desisto. Que dentro do tingimento tem assim N técnicas, são muitas técnicas. Tem as técnicas de estamparia, né, que é o shibori, que são esses desenhos, tem o tingimento inteiro, tem as impressões com carimbo, com mordente, e block print, não, tem uma infinidade. Então você vai ficando, tem a tinta também, você pode fazer a tinta natural para se pintar quadro, pintar até a roupa também, com tinta, entendeu? Geralmente a planta tem muito tanino, né, que é uma substância que já existe no vegetal, que é próprio para, é como se fosse o tanino serve para proteção mesmo,
proteção da planta, né? Proteção de fungo, bactéria e tal. Então tem algumas plantas que você sabe que são ricas em tanino. E outras que a gente já conhece mesmo. Você pode fazer teste também. Também tem umas que, apesar de ter cor, na fibra não pega, sabe? Por exemplo, beterraba, é linda a cor do beterraba, mas não pega. Jabuticaba, né? Também. Ela tem a antocianina, que na fibra, apesar que o pau-brasil também tem, mas é um outro tipo, mas na fibra não pega. Você consegue fazer tinta para você pintar aquarela e tal, daí fica. Mas na fibra ela acaba saindo. Entendeu? A sintética, ela não pega direito, assim, às vezes nem pega, sabe? Então, e assim, se a gente está se propondo a fazer um negócio que é mais natural, usando menos coisas que vai agredir o meio ambiente, para que usar uma fibra sintética que nunca mais vai ser destruída, né? Que é o plástico, né? Na verdade, né? Que depois que vira lixo, porque isso aqui depois que acaba, né? Vamos supor, daqui uns anos, isso aqui vai ser incorporado no meio ambiente, não vai, né? E por isso que a gente usa a fibra natural também, né? Por ser mais natural, né? Então vamos fazer com a folha dentro mesmo. Essa é a lã, né? Essa é a lã. De onde que é essa lã mesmo? Essa é da Patagônia. Tá? Aí tem que deixar aqui. Na verdade, ela tá quente já, essa água, e ela tem que conservar durante uns 30 minutos com essa temperatura, tá? De 50 graus, porque a lã é aquele negócio, não pode ferver, não pode ficar muito quente. E aqui a gente vai fazer da rúbia. A rúbia é um extrato de uma planta que não é daqui do Brasil, ela é importada. Tem alguns países aí, na Europa tem. Tem a rúbia brasileira, que eu tô louca atrás, eu não achei ainda, sabe? Que é a ruivinha, que eles chamam. Aí ela já tinge na hora, tá vendo? Olha aqui. Nossa! Olha a cor. Ela é muito forte. Eu pus um pouquinho, porque a gente tá fazendo só um pouquinho, né? Olha isso, fica na hora. Na hora, ó. Ó. Também fica, a gente deixa de molho uns 60 graus. Você vai controlando, pode até 70, não pode ferver, sabe? Depois, com o passar do tempo, nós descobrimos também que a gente fervia a casca do ipê e ele liberava uma tinta roxa. Mas naquele tempo a gente não sabia também que deveria ter muitas outras, né? Aí com o passar do tempo que a gente foi descobrindo o que era mais usado era o anil e a laranjinha do campo, que meu pai ia buscar para a mamãe num lugar longe aqui. E nós fomos aprendendo com ela. A gente fazia também, tecia cobertas de tecidos, a gente cortava os tecidos, alguns tecidos mais assim, porque também, o tecido também era difícil. Já existia na minha época algumas lojas que vendiam em Pouso Alegre e a gente comprava, mas é uma coisa muito bonita, é um trabalho interessante. Eu lamento a gente ter deixado acabar o nosso tiar, porque hoje a gente fala para os jovens, né, e é difícil de explicar para eles, né. Eu estava com uma exposição de patchwork na galeria aqui da cidade. E aí eu conversei com uma pessoa da Secretaria de Turismo que conversou bastante comigo sobre artesanato e falou da necessidade, da carência que Pouso Alegre tinha de ter aqui alguma coisa ligada ao ramo do artesanato, mas que fosse algo legítimo, original do lugar. Ela me perguntou se não havia como fazer esse resgate a partir do patchwork, tá? E eu disse que não. Mas a minha roca estava na galeria, eu estava também fazendo demonstração para o público e a gente começou a conversar sobre isso. A minha roca era muito recente, eu estava com ela há poucos meses. E aí, quando eu coloquei a roca no ateliê, minhas alunas de patchwork chegavam e comentavam: nossa,
quanto tempo que eu não vejo uma roca, minha avó tinha, a minha bisavó fazia, a minha tia, não sei quem. As pessoas começaram a citar, assim, causos aqui da região, do local, né? E eu fiquei de antena ligada quanto a isso, conversei com a tal pessoa lá da Secretaria de Turismo e ela falou, Jane, é por aí então, a gente pode fazer um resgate desses costumes e trazer esse tipo de trabalho de volta, né, para a cena, e isso ficaria sendo um tipo de artesanato legítimo, assim, que já aconteceu. Ela falou, um projeto de artesanato não pode cair de paraquedas, você não pode chegar de repente num lugar e determinar que aquele é o artesanato da região. Para a gente dizer isso, a gente tem que, na verdade, estar resgatando algo que já houve em tempos passados. Então foi assim que surgiu o Avelã, com esse propósito. A Mosqueiras nasce da descoberta do desperdício, né, da lã natural, né? Foi um evento, eu já trabalhava com a lã natural, uma lã que eu comprava do Rio Grande do Sul, e fui participar de um evento aqui em Campos do Jordão sobre... era um evento das manualidades, né? Era um festival da lã de Campos do Jordão. E lá eu fui convidada para falar sobre a lã, né? Falar sobre o ciclo da lã e sobre os animais, né? E falar sobre esse processo, esse processamento da lã, esse processo que eu sabia na teoria, né? Não na prática, ainda só de estudiosa do assunto, né? E aí, nesse evento, tinha um senhor que me abordou perguntando se o que eu estava trabalhando era lã natural. Eu falei que sim. Ele falou que criava ovelhas aqui na cidade, aqui na área rural de Campos do Jordão, e que ele estava jogando a lã da tosquia fora. Né? Foi ali em 2015, né, que tem dia e hora, assim eu falo, né, que eu tenho na cabeça que foi nesse dia 23 de maio de 2015 que surgiu essa vontade, esse desejo de fazer alguma coisa com uma matéria-prima tão maravilhosa como é a lã natural, né? Desprezar uma matéria-prima rica como é a lã natural, foi isso que motivou, né? Foi esse desperdício da lã natural que despertou essa vontade, esse desejo de trabalhar, de fazer, de transformar essa riqueza, né, em coisas ainda maiores, né? E claro, do desperdício da lã a coisa vai evoluindo para envolver mulheres, para fazer um trabalho de resgate cultural, um trabalho de resgate da parte social e financeira dessas mulheres, de trazer alguma autonomia. Então a coisa vai se multiplicando, né? Foi se multiplicando ao longo desses anos, né? Eu desde criança já gosto de artesanato, né? A minha mãe já bordava malha, eu já fiz um monte aqui em Campos do Jordão, já fiz bastante acabamento de malha, né, como é aqui. Então eu gostava muito dessas coisas de artesanato. Quando começou aqui da Mosqueira, era assim, desde o início. Tem uma igrejinha lá perto de casa. Então fui na missa e o senhor falou assim, tem uma pessoa aqui que está querendo dar uma aula de fuxico para as pessoas, de graça, para aprender fuxico. Então eu fui na aula de fuxico dessa pessoa, lá na igreja mesmo, lá perto de casa. E eu fui. Daí, no fim, era a Lica, que estava dando aula de fuxico no comecinho, né? Daí eu fui na aula de fuxico e comecei a ter as aulas com ela do fuxico e tal. Aprendi bem coisa com ela, tudo, né? Daí passou uns tempos, uns 2, 3 meses assim. Daí a Lica falou que tinha uma moça que estava querendo fazer um projeto com umas lã de carneiro daqui de Campos do Jordão, das lã, né, que estava jogando fora. E queria aproveitar essas lã e não era só as lã, daí queria fazer um projeto assim como crochê, tricô, tudo com as lã de ovelha, né, da feltragem. Daí eu falei assim, daí você entra nesse projeto, você pode ter o lucro para você. Porque eu não tinha, eu fazia umas coisas em casa, paninho de prata, uma coisinha ou outra e não ganhava nada. Vendia, a turma não dava valor nas coisas que eu fazia, não comprava. Daí eu pensei, eu quero sim, porque, né? Daí passou uns tempos, eu fui, uns dias assim, daí eu fui na reunião que tinha, daí ela falou que tinha esse projeto, que a Juliana que ia fazer o projeto, a gente ia ganhar o que a gente fazia e a porcentagem que a gente ia ganhar do projeto, né, das coisas que a gente fazia. Daí eu entrei, daí eu comecei a fazer, era lá na Vila Britânia, até na casa da Lica ainda, na casa dela, não tinha espaço, nada, era na casa dela, a gente
começou a fazer o crochê, nem feltragem eu não fazia direito, sabe? Era só o crochê e o tricô que fazia, né? Na época, foi partir para uma espécie de turismo rural. O nosso projeto envolvia a gente ter uma localidade aqui na cidade, na zona rural, onde as pessoas pudessem passar o dia, visitar, poderia ter um restaurante, ali haveria uma lojinha comercializando produtos feitos artesanalmente por pessoas da região, pessoas que necessitassem de uma renda e que a gente treinaria para exercerem aquela função e elas teriam uma renda a partir desse projeto, uma espécie de cooperativa, né? E ali também a gente teria os carneiros, as pessoas poderiam visitar, entender como funciona a criação. As pessoas entenderiam, os visitantes entenderiam todo o processo, conheceriam o animal, como ele é cuidado, como a lã é removida, em que época do ano, como aquela lã é processada, enfim, elas participariam de todas as etapas do processo, né, e poderiam levar para casa algum produto produzido dessa forma, poderiam também participar de vivências, onde elas colocassem a mão na massa, né? Ou melhor, a mão na lã. Só que é muito importante, nesse caso, que a lã fosse produzida aqui na região. Tá? E foi aí que a gente barrou numa certa dificuldade, porque a gente tem carneiros aqui na região, mas hoje em dia as criações de carneiro daqui são muito mais voltadas para corte e não para a produção da lã. Você criar um carneiro para produzir lã, tudo tem que ser feito de uma forma muito diferente. É uma forma até mais custosa para o produtor. Então ele precisa ter muita garantia de que aquela lã dele vai haver uma demanda para aquela lã que ele está produzindo com tanto cuidado, com uma alimentação diferenciada, com um ambiente trabalhado de uma forma diferente, né, o local. Então, basicamente o trabalho que a gente fez na época foi visitar propriedades, conversar com produtores, mostrar o que a gente faz. Nós montamos roca e fiamos fio na praça central. Nós fizemos isso num evento no clube literário, fizemos isso em eventos aqui na minha casa, fizemos isso no horto municipal e sempre as pessoas se encantavam muito, né? Mas faltou isso, faltou um interesse maior por parte das pessoas que poderiam ter a oportunidade de produzir a lã dessa forma, né? Parece que isso não aconteceu ainda em cima disso que a gente trabalha. Tudo que a gente fez até agora, eu tenho peças prontas, a gente trabalhou um pouco com feltragem, eu tenho peças feitas em tricô com a lã fiada na roca, mas tudo a gente fez com lã. Aqui tem lã que eu comprei no eBay na época, tá? Eu trouxe lã do Rio Grande do Sul, trouxe lã de Santa Catarina. Eu tenho alguma lã aqui da região, tem alguns carneiros lanados aqui na região sim, mas é uma lã um pouco mais rústica. Não vou dizer que é uma lã ruim, porque na verdade não existe lã ruim. A lã, ela, dependendo do tipo de carneiro e do tipo de manejo, ela vai ser apropriada para propósitos diferentes, não necessariamente uma lã ruim ou uma lã boa, tá? Mas sim, para fazer o tipo de artesanato que a gente tem em mente, a gente precisaria de uma lã de carneiros criados mais para esse propósito, sim. Na verdade, assim, a lã daqui da região, né, a gente começou a desenvolver produtos mais focados em decoração, né, porque em certo momento a Juliana Miller descobriu que estavam descartando as lãs. Os pequenos criadores da cidade estavam jogando essa lã fora. Então a gente resolveu desenvolver uma linha de produtos para conseguir reaproveitar isso tudo, né? Então, inicialmente eu estava dentro de uma comunidade carente aqui da cidade, desenvolvendo um trabalho, né, mas com outro tipo de material. E quando a Juliana descobriu, a gente já tinha um contato próximo, né? E então ela resolveu passar para mim, né, esse descarte todo. Eu falei, Lica, vamos resolver isso, né, desenvolver algo que pudesse aproveitar essa lã e tal, e a gente tinha pouca orientação sobre isso. Então a gente foi estudar, se capacitar, entender todo esse processo, né, do beneficiamento da lã para conseguir passar para essas pessoas, né? Essas mulheres, hoje a gente já tem homens, né, mas inicialmente foram só mulheres. Inicialmente, a gente capacitou com técnicas tradicionais. A maioria delas já chega sabendo as técnicas de tricô e crochê, que são essas técnicas mais conhecidas, né? Mas a gente procura sempre incentivá-las para que elas desenvolvam
peças diferenciadas, com técnicas diferenciadas, né? Então isso a gente tem tido muitas gratas surpresas, né? Eu gosto de dizer assim, e elas ficam bem contentes de saber que são capazes, né, de criar, de desenvolver peças únicas, né? Porque o artesanato tem essa coisa gostosa, né, da gente conseguir desenvolver peças únicas. Eu fui pega de surpresa, vou se dizer, né, pelas artes manuais, né? Na minha família sempre tiveram essas artes envolvidas, né? Bisavó com muito crochê, a avó com crochê e tricô, a minha mãe também com bordado, tricô, um pouco menos de crochê, né? Isso tudo sempre teve envolvido assim na minha vida, mas nada pensando profissionalmente, né? Eu acho que como a maioria das mulheres, né, a gente passou por esse processo de ter que trabalhar, sustentar a família, ajudar, né, na casa, tal. Então isso sempre ficou em segundo plano como algo para dar de presente para as pessoas, né? Eu sempre gostava de presentear com algo feito, né? E em certo momento na minha vida, quando eu morava em São Paulo, eu fui convidada a conhecer, né, o Tear de Pente Liço por uma grande amiga. Eu falo que a culpa é toda dela, né? E isso transformou a minha vida, né? Comecei a me aprofundar mais, estudar e ver a facilidade toda que eu tinha de desenvolver, tanto de desenvolver novas peças como ensinar, né? Porque ensinar é um dom. Então eu acho que eu já nasci com o dom de ensinar. Não, eu aprendi aqui. A Lica que ensinou. Eu aprendi o tear para fazer os ponchos e o crochê para dar o acabamento. Entendi. E o tear é aquele tear pente? Não, é um tear quadrado. É um tear móvel que eu tenho a facilidade de fazer onde eu quiser, em frente à TV, no quarto, posso andar com ele. Daí viemos pra cá. E tô até agora, faz 5 anos. E eu amo o que eu faço. Agora eu já aprendi tudo. Eu faço o crochê, faço o tricô, faço o tunisiano, que eu amo de fazer. Faço feltragem, faço tudo. Agora o que der pra mim fazer, eu faço. E tudo aprendeu aqui? Tudo aprendi aqui. E eu não sabia, fazia só o básico, eu não sabia ainda direito o crochê, muito bem. Agora, eu tiro de letra, agora tudo aprendi muito bem, nossa. Tudo com eles. Tanto a Lica como a Juliana, né? Como a feltragem, né? O meu trabalho inicialmente era a feltragem, né? Eu venho de uma família, minha avó fazia tricô muito bem, né? Fazia peças no tear muito bem. Ela me presenteou até com uma roca que foi dela, né? Da família e tudo mais, mas eu não tenho lembrança alguma dela fiando nessa roca. Mas assim, a minha arte foi, né, começou com a feltragem, né? Então eu comprava essa lã lá do Rio Grande do Sul, fazia um trabalho da feltragem, né? Só dá para fazer com lã natural. Então eu tinha esse apreço com essa fibra, né? E aí eu acho que essa valorização de uma fibra tão maravilhosa e aí descobrir nesse contraponto das pessoas jogando fora, né? Isso realmente trouxe essa inspiração mesmo para a criação desse trabalho com as mulheres, né? E de valorização mesmo desse processo artesanal, né? Que estava se perdendo aqui na região. Algumas pessoas já tinham conhecimento de partes desse processo, né? Lembram da parte do cardar, sempre tem esse movimento com os braços quando a gente começa a conversar com as pessoas, mas saber do começo ao fim do processo, como se faz um fio, né? Não tinha ninguém com esse conhecimento aqui na região. Então, trazer de volta esse conhecimento que era daqui para a gente foi essencial, né? Foi algo que realmente motivou. E a feltragem é parte disso, né? Eu acho que é uma possibilidade de utilizar a lã num processo até anterior à fiação, que eu acredito ser um processo mais difícil tecnicamente, né? De você aprender a fiar, mas você conseguir já trabalhar, já desenvolver trabalhos artesanais com a lã só cardada, né? É algo que foi muito, muito interessante. E aqui na região ninguém fazia feltragem, a não ser eu, né? Então aí agora a gente tem aí uma legião de feltradoras aqui na região que
que estão sendo capacitadas aqui no nosso projeto, né? Gostoso de ver. Eu parti um pouco para a filosofia, ou talvez o delírio, sei lá, mas eu acho que o ser humano está extremamente infeliz. O ser humano está extremamente frustrado, estressado. Eu acho que a gente faz tudo errado, a gente consome demais coisas prontas e a gente consome mais e mais em busca de alguma coisa que está faltando e aquilo não preenche de jeito nenhum, tá? Eu acho assim, eu já vi casos da pessoa ter 8 suéteres, tudo da loja pernambucana, sabe, na promoção 3 por R$ 39,90, vindo de Taiwan. E eu já vi, já aconteceu comigo, assim, tem uma festa, tem uma baladinha, sexta-feira à noite, vou no barzinho, e você tá enjoada da cara daqueles 8 suéteres que você tem. Aí você vai na Pernambucana e compra mais um, porque daquela cor você não tem ainda, sabe? Então eu acho que é uma mudança de mentalidade que tá faltando. Porque o prazer que eu vejo nos olhos de uma pessoa assistindo uma demonstração barroca nos eventos que eu participo, a última vez que eu participei, eu não sei se vocês estão gravando agora, acho que tá na pausa, né? Tá gravando. Tá gravando? Oh, meu Deus. Então, tá fazendo 2 anos que eu participei de um evento chamado Giro Cultural lá em Gonçalves. O que te encanta mais? A alegria de comprar um suéter novo pra balada do fim de semana? Sabe? E você vai comprar aquilo ali, vai usar e daqui a pouco você tá enjoada da cara dele. Ou você fazer alguma coisa com a tua mão, produzir, sabe? Então, de repente, vale mais a pena você ter 2 suéteres feitos dessa forma aqui do que você ter 8 da casa pernambucana. Porque aquilo nunca vai te satisfazer. Agora, o que você fez, você não vai se livrar dele nunca. Você vai remendar, vai adaptar, vai mudar, vai deixar de herança pro teu filho. Em inglês tem uma palavra que eu gosto muito, que é heirloom. Que não tem nem como traduzir isso. Heirloom é um objeto que tem muito valor sentimental e que é passado de geração para geração. A gente não tem mais isso. A gente não tem mais isso.